O ex-presidente Lula reagiu hoje à denúncia contra ele, apresentada ontem em Curitiba pelo Ministério Público Federal. Os promotores da Lava Jato acusam Lula e a mulher Marisa de corrupção e lavagem de dinheiro no processo que trata do triplex de Guarujá e do armazenamento de bens do ex-presidente. Segundo os promotores, Lula teria recebido dissimuladamente propinas de 3 milhões e 700 mil reais num desvio de 87 milhões da Petrobras em 3 contratos com a OAS. Numa avaliação geral da Lava Jato, os promotores afirmaram que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção e acusaram governos petistas de criar uma propinocracia, segundo eles, marcada por enriquecimento ilícito, governabilidade corrompida e perpetuação criminosa no poder. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente a figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Diante de jornalistas do Brasil e do exterior, num hotel de São Paulo, o ex-presidente Lula fez um pronunciamento longo, de improviso. Boa parte do discurso foi para relembrar suas origens de sindicalista, a fundação do Partido dos Trabalhadores. O ex-presidente se emocionou em alguns momentos e falou também do orgulho de ações de seus 2 governos antes de tratar propriamente das acusações formuladas pelos procuradores da Lava Jato. Lula fez uma defesa da classe política, numa crítica indireta a procuradores e a delegados. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. Em seguida, o ex-presidente disse que os acusadores dele construíram uma mentira como se fosse um enredo de novela e os desafiou a provar que ele praticou atos de corrupção. Ontem, eu fui vítima de um momento de indignação. Descobri que tanto os meus acusadores quanto uma parte da imprensa brasileira estão mais enrascados e mais comprometidos do que eles pensam que eu estava. Porque eles construíram uma mentira, construíram uma inverdade, como se fosse um enredo de uma novela. E está chegando o fim do prazo. Afinal de contas, já caçaram o Cunha, já elegeram o Temer pela via indireta com o golpe, já caçaram a Dilma. Agora precisa concluir a novela. Quem é o bandido e quem é o mocinho? Vamos agora dar o fecho, acabar com a vida política do Lula. Porque não existe outra explicação para o espetáculo de pirotecnia feito ontem. Ontem, eu não quis ficar zangado. Eu só não compreendia por que aquilo. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e diz, não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. À custa do quê? Vender um produto que não tem como entregar. Desgastar a minha imagem. Bobagem. Bobagem. Eu tinha que fazer essa declaração para vocês e tinha orientação dos advogados para tomar cuidado com as palavras. E eu tenho sempre cuidado com as palavras para não criar nenhum problema.
Os procuradores da Lava Jato acusam Lula de ter comandado um esquema que, entre outras coisas, manteve a governabilidade por meio de corrupção. O ex-presidente disse que os acusadores são analfabetos políticos. Ontem eu ouvi ele falar dos partidos políticos, de governo do coalizão. Vocês sabem que muita gente que tem diploma universitário que fez concurso é analfabeto político. O cara não entende do mundo da política. Não tem noção do que é um governo de coalizão. Ele não tem noção do que é um partido ser eleito com 50 deputados de 513 e que tem que montar a maioria. É o mesmo problema de qualquer instituição. Como é que o procurador Janot montou a sua equipe? Como é que ele montou? Como é que monta a sua equipe o delegado da Polícia Federal? Como é que monta a sua equipe qualquer um nesse país? Ontem, os procuradores da Lava Jato afirmaram que Lula tentou dissimular a propriedade do triplex em Guarujá. Também disseram que o sítio de Atibaia ainda está em investigação. Hoje, o ex-presidente negou ser proprietário de imóveis que foram atribuídos a ele. Me dedicaram um apartamento que eu não tenho. Me dedicaram uma chácara que não é minha. Me dedicaram até de ser o comandante maior de todo o processo de corrupção da Petrobras. Eu não tenho prova, mas eu tenho convicção. Eu tenho convicção que quem mentiu está numa enrascada. O ex-presidente Lula se limitou a fazer um pronunciamento, sem direito a perguntas dos jornalistas. Está chegando o fim do prazo. Afinal de contas, já caçaram o Cunha. Já elegeram o Temer pela via indireta com o golpe. Já caçaram a Dilma. Agora precisa concluir a novela. Quem é o bandido e quem é o mocinho? Vamos agora dar o fecho. Acabar com a vida política do Lula. Porque não existe outra explicação para o espetáculo de pirotecnia feito ontem. Ontem, eu não quis ficar zangado. Eu só não compreendia por que aquilo. Eu só não compreendia como é que você convoca uma coletiva, gastando dinheiro público no hotel, montando uma estrutura para apresentar a prova de um crime e diz, não tenho crime, eu tenho convicção. Hein? Eu não tenho prova, mas... A figura de Lula no comando do esquema criminoso identificado na Lava Jato. Diante de jornalistas do Brasil e do exterior, num hotel de São Paulo, o ex-presidente Lula fez um pronunciamento longo, de improviso. Boa parte do discurso foi para relembrar suas origens de sindicalista, a fundação do Partido dos Trabalhadores. O ex-presidente se emocionou em alguns momentos e falou também do orgulho de ações de seus dois governos antes de tratar propriamente das acusações formuladas pelos procuradores da Lava Jato. Lula fez uma defesa da classe política, numa crítica indireta a procuradores e a delegados. Eu de vez em quando falo que as pessoas achincalham muito a política, mas a profissão mais honesta é a do político. Sabe por quê? Porque todo ano, por mais ladrão que ele seja, ele tem que ir para a rua, encarar o povo e pedir voto. O concursado não. Se forma na universidade, faz um concurso e está com o emprego garantido para o resto da vida. O político não. Ele é chamado de ladrão, é chamado de filho da mãe, é chamado de filho do pai, é chamado de tudo, mas ele está lá, encarando, pedindo outra vez o seu emprego. Em seguida, o ex-presidente disse que os acusadores dele construíram uma mentira como se fosse um enredo de novela e os desafiou a provar que ele praticou atos de corrupção. Ontem, eu fui vítima de um momento de indignação. Descobri que tanto os meus acusadores quanto uma parte da imprensa brasileira estão mais enrascados e mais comprometidos do que eles pensam que eu estava. Porque eles construíram uma mentira, construíram uma inverdade,
como se fosse um enredo de uma novela. Mas eu tenho convicção. Provem uma corrupção minha, que eu irei a pé para ser preso. À custa do quê? Vender um produto que não tem como entregar. Desgastar a minha imagem. Bobagem. Eu tinha que fazer essa declaração para vocês e tinha orientação dos advogados para tomar cuidado com as palavras. E eu tenho sempre cuidado com as palavras para não criar nenhum problema. Os procuradores da Lava Jato acusam Lula de ter comandado um esquema que, entre outras coisas, manteve a governabilidade por meio de corrupção. O ex-presidente disse que os acusadores são analfabetos políticos. Ontem eu ouvi ele falar dos partidos políticos, de governo do coalizão. Vocês sabem que muita gente que tem diploma universitário que fez concurso é analfabeto político. O ex-presidente Lula reagiu hoje à denúncia contra ele, apresentada ontem em Curitiba pelo Ministério Público Federal. Os promotores da Lava Jato acusam Lula e a mulher Marisa de corrupção e lavagem de dinheiro no processo que trata do triplex de Guarujá e do armazenamento de bens do ex-presidente. Segundo os promotores, Lula teria recebido dissimuladamente propinas de 3 milhões e 700 mil reais num desvio de 87 milhões da Petrobras em 3 contratos com a OAS. Numa avaliação geral da Lava Jato, os promotores afirmaram que Lula é o comandante máximo do esquema de corrupção e acusaram governos petistas de criar uma propinocracia, segundo eles, marcada por enriquecimento ilícito, governabilidade corrompida e perpetuação criminosa no poder. Todas essas informações e todas essas provas analisadas, como num quebra-cabeça, permitem formar seguramente